Você já ouviu falar de maricultura, fazenda de ostras? Então não sai daí que esse vídeo é especial, tá daqui. Olá, gente linda, gente turista, meus segue-chiques, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Delfino, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento e hoje eu estou num lugar muito diferente, Floripa, capital de Santa Catarina, e nós viemos visitar uma fazenda marinha que produz ostras, uma maricultura. Você já ouviu falar disso? Para mim é tudo inusitado, vai ser a primeira vez. Vamos lá conhecer essa fazenda marinha? Vamos comigo, vem! Eu estou com o Vinícius, que é o proprietário aqui de toda essa instalação. E eu queria que você contasse para a gente, Vinícius. Você foi o fundador aqui da fazenda? Foi, o maluco. E da onde veio essa inspiração, essa ideia de começar uma fazenda marinha? Como é que foi essa... Então, essa região que a gente está conhecendo aqui hoje, meus avós já eram daqui. Meu avô nasceu em Naufragados, que é uma comunidade aqui ao lado. E todo final de semana, sexta-feira, acabou a escola, corria para casa de praia, que é aqui. E a gente, poxa, por que esperar toda sexta-feira para vir para cá? Vontade de morar aqui, vontade de estar aqui, só que nós estamos muito longe do centro. Sim, para ir trabalhar, para estudar. Do centro. É bem longe, centro significa o centro de Floripa, né? Então nós estamos a 40 e tantos quilômetros, só que leva 1h30 esses 40 quilômetros para fazer, que é um percurso de Lombada, Ribeirão da Ilha. E aí... A estrada é linda, mas é uma estradinha sinuosa e com bastante lombada. Vale a pena o passeio, mas quem tem pressa de chegar não é assim que funciona. Vale a pena o passeio. Então eu queria uma forma de como que eu consigo morar na casa de praia. Eu morei aqui durante um tempo e estudar no centro. Cara, é uma loucura. São 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, 4 horas por dia. Aí está aí. Que atividade eu consigo ter aqui tão longe? Eu faço caça submarina, eu gosto de pescar, a gente ia montar uma operadora de mergulho. Floripa vive de verão, não vai dar para viver de verão na operadora de mergulho. Qual é a atividade que se sustenta o ano inteiro? Pesca. Meu avô foi pescador, meu pai é pescador. Cara, é uma sofrência viver da pesca, né? Deu peixe, tem dinheiro, não deu peixe, come peixe. Porque não é controlada. Não é uma coisa controlada. Não é um processo controlado. Tu não tem controle sobre aquilo, tu vai fazer uma captura, é uma extração. É diferente do teu processo aqui, que é um processo controlado. E nós sempre fomos consumidor de ostra, então a gente via vários amigos produtores de ostra tendo a ostra disponível. Então, cara, se eu tenho dinheiro entra, sai de pouco, quem faz as contas é o produtor. E a gente sempre via assim, eu ia comprar ostra e o pessoal falava, espera no portão que eu vou lá buscar. E eu, não, eu quero ver, curioso, queria saber como é que era. E depois, pela minha atividade de caça submarina, eles me chamavam, Vini, perdi um cesto de ostra, captura para mim. Aí eu fui conhecendo e pegando amizade com esse pessoal. E as estruturas que a gente vê, que são esses long lines, essas boias, elas precisam ser ancoradas no fundo do mar. E também eu fazia esse serviço de ancoragem subaquática para eles. E isso faz por mergulho? Por mergulho, em apneia no caso. Então a gente fazia isso, por eu já gostar da atividade subaquática, cara, eu acho que eu consigo fazer o que essa galera faz. E vendendo ostra, então quanto que custa uma dúzia de ostra, quanto que custa semente, quanto tempo tu consegue mensurar e calcular isso, cara, na atividade na beira da praia. Eu acho que isso é uma saída para que eu possa morar na casa de praia. Aí, dali pra frente, foi essa tragédia que aconteceu. E você tinha quantos anos aí? Eu tô com 44 anos, fazem 19 anos que eu comecei com essa brincadeira. 24, 20 e poucos aninhos. É. Cara jovem, de visão, empreendedor, e começou toda essa estrutura aqui, ó, na casa de campo, na casa de praia, campo não, na casa de praia do avô. Né? Exatamente. Muito bacana. Agora olha aqui, as ostras chegando fresquinha de lá do mar, ó. E aí começa todo o processo. Chega de lá do mar,
E vem por aqui, ó. Vai começar todo o processo para poder limpar e embalar essas ostras. As ostras saem do mar nas lanternas e aí eles pegam as lanternas e batem nessas caixas para as ostras saírem. É ostra que não acaba mais. Aqui o momento de separar, então, o que veio do mar, ó. Eles separam por tamanho, o que está vivo, o que não está. Do lado está a caixinha das menores. Aqui a caixinha das maiores. Isso. Embaixo está as caixinhas das ostras mortas, abertas, que os predadores comeram. E a caixinha de cima são as amarelas. E aqui as reprovadas no tamanho. Isso. E aqui são as babies para venda. E aqui as babies para venda. Ó. Aqui é o processo de seleção. E depois as reprovadas vão para aquelas gaiolas que a gente mostrou. Beleza. Nós estamos aqui numa área de reforma da fazenda, está sendo reformada e o Vinícius vai contar pra gente por que nós estamos no meio de uma construção, no meio de uma reforma aqui na fazenda. Conta pra gente. Então tá bom, essa aqui é uma área em construção, nós estamos construindo 6 tanques de depuração, é o setor de depuração da fazenda. Então a gente precisa de uma área maior, porque nós temos análise semanalmente da qualidade da água. E foi identificado em algumas regiões de Floripa que a qualidade de água já não está tão boa assim. Então tem produtores que estão mais perto do centro urbano que já não poderiam estar produzindo ostra naquela região. Então nós vamos prestar um serviço para esses produtores. Eles podem trazer as ostras dele para a Paraíso das Ostras, nós vamos depurar as ostras por 48 horas e vamos devolver as ostras com qualidade que possam ser comercializadas. Depurar significa colocar a ostra numa água própria que vai limpar as impurezas da ostra. Justamente, a gente analisa a qualidade de água do cultivo. Isso é feito semanalmente aqui na Paraíso das Ostras e em algumas outras fazendas também. A qualidade da água estando boa, nós podemos vender ostra diretamente do mar. Se a qualidade da água não está boa, poluentes, dejetos, a ostra não pode ser consumida. Ela tem que passar por uma depuração. Depuração significa limpar o trato intestinal dessa ostra. Ou uma água de qualidade, um monte de aparatos que fazem isso, filtros ultravioleta, um resfriador de água e uma qualidade de água garantida com a circulação fechada. Durante 48 horas as ostras eliminam todas as impurezas que estão dentro delas. E aí sim elas podem ser consumidas e comercializadas sem problema nenhum. E essa área então serão 6 tanques de depuração que vocês vão prestar serviços para outros produtores. Como a Paraíso das Ostras tem uma qualidade de água muito boa, então nós podemos prestar esse serviço para outros produtores que estão numa água não tão boa. Então eles podem trazer as ostras para cá, nós vamos depurar, certificar e devolver uma ostra com qualidade boa para o consumo. Legal. Fala a verdade, você não sabia de tudo isso. Olha quanto conteúdo nesse vídeo. Você está curtindo, não tá? Já vai dando o seu joinha. E se é a tua primeira vez aqui pelo canal, não se esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos continuar esse passeio aqui? Vamos lá que tá muito legal, não tá? Vamos lá, Vinícius? Vamos lá. Vamos embora. Aqui nós estamos com a depuradora em funcionamento. Aquilo que a gente mostrou da obra que está sendo construída é uma réplica de 6 tanques desses. Vamos fazer mais 6 tanques desses para atender a demanda de outros produtores. Então, as ostras são selecionadas, contadas. Cada cor de caixa significa um tamanho. Caixas amarelas são ostras babies. Caixas vermelhas são ostras nativas. Caixa azul são ostras médias. E isso fica fácil de identificar na hora que os meninos tiram da depuradora e botam para o setor de expedição. A água tem que ter uma qualidade boa para que ela faça a depuração da ostra. Ali nós temos o controlador da temperatura, a bombinha que faz a circulação no sistema fechado, e atrás desse painel nós temos todo o circuito de chiller, uma bateria de lâmpadas ultravioleta para manter a sanidade dessa água, né? Para manter uma água com qualidade. Aqui são todas as ostras que não foram aprovadas por tamanho. Ela não atingiu o tamanho comercial ainda. Então nós botamos nas lanternas
devolvemos para o mar, anotamos a região que ela foi, daqui a 30 dias nós pegamos ela de novo. Então essas aqui, Vinícius, estão com tamanho reprovado, é isso? Exatamente, a gente pegou todos os tamanhos médios e babies que a gente queria vender hoje, e as que não atingiram o tamanho baby médio, voltaram para o mar. E aí ele costura, meio que uma costura que ele faz na lanterna. Tem que fechar a boca da lanterna para devolver para o mar. Então todas essas que estão aqui serão devolvidas. Isso. Daqui a 30 dias elas estão no balcão novamente para mais um manejo. Então as ostras devolvidas, recusadas no tamanho, vão voltar para o mar para crescer. Ó. Voltam por mais 30 dias para poder ficar no processo de crescimento. Aqui fica o setor de bombas da fazenda. Nós trabalhamos sempre com água salgada, água do mar. Essa bomba puxa a água, enche as caixas da água e tudo que nós utilizamos durante o dia na fazenda é feito com água salgada. Aqui a gente chama setor de lavação de lanternas. Lanternas, aquele que a gente chama de gaiolas, né? Lanternas pela aparência dela. Quando as ostras chegam do mar, elas passaram alguns meses lá, 30, 40 dias no mar. Ela chega com bastante alga, com bastante incrustação. Então, as ostras são lavadas naquele setor que nós acabamos de passar e agora tem que lavar as lanternas onde essas ostras estavam, para podermos reutilizar, verificar se tem furo, para fazer o remendo, o reparo. Então aqui é o setor de lavação de lanternas. E aí a lanterna é reutilizada. Isso, ele lavou, põe aqui para nós utilizar. Se ele lavou e identificou algum furo, ele joga no andar de cima para ser remendado. Essa é a metodologia que nós montamos aqui, né? E quantas lanternas vocês têm aqui na fazenda, aproximadamente no total? Porque tem muita coisa, tem lá em cima. Nós temos 50 longs com 100 vagas, temos 5.000 lanternas no mar, só que eu não posso ter só 5.000, tem que ter o dobro disso para que eu possa reutilizar as que já estão prontas. Então a galera tem que fazer um círculo disso, né? Tem que ter um rodízio disso, né? Lá em cima são lanternas com malha menor, para ostras menores. Levanta uma lanterna pra gente. Isso. Porque ela tem andares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares. E quantas ostras cabem em cada andar? De 4 a 5 dúzias por andar. Depende do tamanho da ostra. Quanto menor a ostra, mais ostras por andar. Quanto maior a ostra, menos ostras por andar. De 4 a 5 dúzias por andar. De 4 a 5 dúzias por andar. É dúzia que não acaba. É bastante, né? Vezes 5.000 lanternas dá bastante dúzias. Então o que a gente vê lá embaixo é a fazenda propriamente dita, o cultivo das ostras. E o que a gente vê azulzinho lá são essas boias aqui. São os flutuantes, exatamente. Você estava me contando. Vamos mostrar aqui. Então as lanternas ficam presas nas boias, é isso? Na verdade, existe um cabo com 100 boias. Entre boias fica presa a lanterna. Porque se eu prender na boia, fica muito difícil do funcionário retirar esse nó. Então, entre boias, tem uma lanterna pendurada. Cada vaga entre as boias tem uma lanterna pendurada. E você falou que a gente tem 5.000 estruturas, 5.000 vagas, 5.000 lanternas penduradas. 5.000 lanternas penduradas lá. Cada lanterna tem aproximadamente 6 andares. Cada andar cabe 4 a 5 dúzias de ostras. É muita ostra. Pode fazer conta aí, dá bastante. Faz a conta aí, você vai ver que é muita ostra. É bastante. Você me falou que produz aqui 15.000 ostras por mês. Comercializamos, produzimos 6 milhões. 6 milhões, comercializa 15.000 por mês. 6 milhões de ostras gigas, temos mais 2 milhões de ostra nativa e mais 1 milhão de vieira. Algum outro lugar do Brasil produz ostra ou só Santa Catarina? 98% está em Santa Catarina. É o maior produtor de ostras do Brasil. Nacional. É muita ostra. Dentro de Santa Catarina, esse foco está em Florianópolis, né? Desses 98%, 80% está em Florianópolis, na Bahia Sul. Aqui nós estamos na parte sul da ilha. Vocês fazem visita guiada aqui? Recebemos clientes. Então, se o pessoal que está assistindo quiser vir aqui, pode fazer a visita guiada aqui. Através do nosso Instagram, olha ali, a gente tem uma agenda, porque tem muito volume de entrega para cliente final. Então a gente tem quartas-feiras, que é um dia mais tranquilo, a gente consegue atender os clientes para fazer uma visitação, conhecer o que a gente conheceu hoje aqui. Se tiver interesse em vir, a gente recebe de braços abertos. Na descrição do vídeo a gente vai deixar todos os links de contato aqui do pessoal para vocês poderem agendar e virem conhecer, tá bom?
essas sementes é que vão dentro das lanternas e que vai lá para o mar. Isso. Como Pra crescer. elas são muito pequenininhas, se eu botar na lanterna agora, elas vão cair pelo buraco da malha. Então elas têm que estar num ambiente que não caia, que não passe pelo buraco da malha. Então ali elas são bem fininhas, é uma tela de serigrafia, que é onde contém essas sementes. Eu vou pegar uns, vou abrir agora para a gente dar uma olhada de como é que é dentro dela. A gente consegue vê-las aqui dentro, ó. Elas ficam bem fechadas para que não tenha perigo de fugir, de o nosso soltar. Também ficam presas no long line, como as lanternas que nós mostramos ainda há pouco, entre boias, né? Uma vaga. Como esse material ele é muito leve, nós usamos um peso, um lastro, para que ela fique em pé, senão a correnteza leva ela. Como as ostras são muito pesadas, não precisam desse peso. Como as sementes são muito leves, nós temos que botar um lastro para manter ela lá. Para tu ter ideia, elas estão com 4 a 5 até 6 milímetros. Quando chegam para a gente, ela chega com 500 micra, menos de 1 milímetro. Bem pequenininho. Então essa é a semente São que sementes. vai para dentro da lanterna nesse recipiente. Isso, hoje E nós aí... vamos peneirar elas, separar essa que está um pouco maior dessa daqui, com peneira. As que cresceram vão para uma malha correspondente ao tamanho dela. As que não cresceram continuam na malha pequena para que elas não saiam. Nessa época a gente já consegue identificar a mortalidade. Aqui tem uma conchinha de ostra aberta. Já está abertinho. Já está aberta. Então é o nosso primeiro prejuízo. Essa já é descartada. Não vai ser descartada porque a gente não consegue identificar todas, mas a gente sabe que na próxima vez que ela vir, ela não vai crescer, vai estar quebrada. E as outras se evoluíram. Então aqui é a semente da nossa fazenda marinha de ostras. Daqui a 7, 8, 9 ou 10 meses estarão prontas para consumo. Então, Vinícius, tudo isso que a gente está falando chama maricultura, né? Maricultura. E você estava me dizendo que essas são as sementes e eu te perguntei da onde que saem, da onde sai tudo isso? Da onde saem as sementes? Você estava me dizendo que você tem as matrizes aqui. Conta um pouquinho pra gente dessas matrizes, dessas sementes, como é que tudo começa o processo. Onde é que começa tudo, né? É. Então, o único fornecedor de semente do Brasil é a Universidade Federal, a UFSC, onde tem um laboratório especializado, nesse caso, em sementes. Fazem outros produtos também, né? Então, o que o laboratório faz? Nós como produtores, por exemplo, essa sementinha é muito maior do que essa daqui. Provavelmente ela atinge o tamanho comercial muito mais rápido do que essa. Tá. Naturalmente, eu vou reter as maiores ostras que eu tenho no menor tempo, para que eu diga para o laboratório, cara, essa aqui é um bom reprodutor. Ela chegou mais rápido, então é um melhoramento genético natural. E o laboratório anota a família dessa ostra, para que não tenha reprodução entre famílias, para que parentes não se reproduzam. O laboratório tem aqui uma lanterna de ostra que eu fui selecionando durante o processo produtivo e deixo, isso aqui são as que chegaram primeiro, são bons reprodutores. Eles levam para o laboratório, fazem a desova, estimulam a desova dessa ostra. Vão aquecendo a água, as ostras ficam com as gôndolas cheias e fazem a desova. Macho e fêmea reproduzem isso. E nós compramos as sementes oriundas dessas ostras que nós fomos retendo. E você me contou que eles tomam inclusive o cuidado de não misturar grau de parentesco, como em tudo na natureza, inclusive nas ostras. Porque nós temos interesse que elas cresçam rápido, saudáveis e chegam na mesa do consumidor. Se tiver esse cruzamento de grau de parentesco, vai haver uma mortalidade na produção, não tem resistência. Isso não é interessante para o setor produtivo. Então, por isso que a UFSC faz todo esse cuidado, essa rastreabilidade de famílias. É muito cuidado para chegar com uma ostra aí na sua mesa. E agora chegou a hora da verdade. Nós vamos abrir uma. Vira pra lá, vira pra lá. Ó, aqui, ó. Aí tira o excesso aqui da quebraram. Bota o outro músculo dela aqui, ó. Tá pronto. Mais um pouquinho. Ó.
ser um pouco mais adocicada, né? Mais fresquinha que essa, impossível, não tem. Como é teu nome? Thiago. Obrigado, Thiago, valeu. Agora a gente está indo, ó, lá para a fazenda propriamente dita. Vamos lá ver se os boizinhos estão presos. Vamos Fazenda encontrar... o pessoal relaciona direto com gado, né? Exato. Essa fazenda não tem boi e fica na água. Esses cabos Jailton trocou recentemente, são 2 cabos novos, com as boias bem novinhas, estão bem bonitas. Aqui na nossa frente acho que está de ver onde acaba a ilha. Nós estamos a 900 metros do mar aberto, por isso essa qualidade de água, por isso essa qualidade da ostra, por isso essa fama do paraíso com uma qualidade bem diferente, né? Curtiu esse vídeo? Dá o seu joinha pra gente, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Por hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo no canal. Valeu! Um beijo, fui!